vez. É um nervosismo sem fim. Então, se você me vê nervosa, fique tranquilo, tá tudo bem, tá tudo em paz. Mas tem dia que o nosso coração pulsa mais forte. E eu quero convidar você nessa noite a abrir juntamente comigo em Josué capítulo 1. Nós vamos fazer leitura do verso 1 ao 9. Glórias a Deus. Aleluia. Josué. E vai dizer assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Irmãos, todos nós já ouvimos essa palavra alguma vez. Uma palavra bastante conhecida. E o Senhor, Ele vem palestrando já há algum tempo dentro dessa palavra comigo, acerca de esforço, acerca de chamado, de relacionamento. E é isso que eu quero falar conosco nesta noite. Serei o mais breve possível, mas peço que você retenha a sua atenção. Pois bem, no verso de número 1, fala que Moisés, servo do Senhor, ele morreu. E que o Senhor estava a falar com Josué, que era servo de Moisés. E já desde o verso 1, algo me chamou a atenção, porque Deus declara que Moisés é seu servo, mas Josué é servo de Moisés. E no verso de número 2, o Senhor mais uma vez reforça essa fala de que Moisés é o seu servo. Pois bem, aqui estamos diante de uma passagem que um homem, um grande líder de Deus, ele morre. Ele é uma referência de liderança. Ele é um homem que está direcionando o povo. Deus está movendo o povo por meio de Moisés. Só que nesse momento, esse homem que é tão conhecido por ter uma intimidade, um relacionamento tão grande com Deus, ele morre. E aí é a hora de que um novo relacionamento se inicia. E Deus vira para Josué e fala para Josué: levanta-te. E eu até comentei outro dia com o Jacob Alexander sobre essa passagem, porque se formos nos atentar, a palavra apenas uma única vez levanta-te, mas durante 3 vezes essa passagem ela diz sobre esforço. A palavra levanta-te é o Senhor chamando Josué a um posicionamento, é o Senhor chamando Josué para uma missão a qual
que estamos também passando por dificuldades, que adversidades se levantam, é que nós estamos prostrados, é que nós não queremos sair do lugar, é que nós podemos até estar enfrentando algum tipo de luto este que nem sempre é só com a perda de alguém, mas às vezes com a perda de alguma coisa. E mediante a isso, muitas das vezes nós paramos, nós nos prostramos, nós paralisamos, mas aqui o Senhor dá uma ordem: levanta-te. O Senhor chama Josué a um posicionamento. E eu quero falar para você nessa noite que o Senhor me chama e te chama para um posicionamento. O Senhor nos chama para uma missão. E essa palavra levanta-te não é só sobre levantar o corpo, não é só sobre posicionar, mas quando nós olhamos o restante da frase diz: levanta-te e passe a este Jordão. O Senhor está dando uma ordem, e a ordem é caminhar, a ordem é prosseguir. O povo parou depois da morte, o povo pode ter estacionado durante um tempo de luto, mas agora é momento de continuar a caminhada. Glória! E o Senhor está falando comigo, com você nesta noite. Se você parou no meio do caminho por adversidade, se você parou no meio do caminho por causa de lutas, por causa de coisas que aconteceram, nesta noite é noite de você se levantar, de você se posicionar e de você continuar a caminhada. Glória! Não é mais hora de ficarmos estacionados. E acredite, quem fala para você é quem mais queria estar estacionada. Eu não queria estar aqui, mas existem momentos em que Deus vira para mim e vira para você e fala: chega! Não é mais hora de ficar parado, não é mais momento de ficar prostrado, é momento de caminhar. Talvez possa ser difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que no meio do caminho você não vai encontrar uma nova adversidade. Mas eu estou te dizendo: prossiga, caminhe, vá, não estacione, não se esmoreça da fé. O Senhor me convida e te convida a caminhar, Glória! a estarmos posicionados. No meio do caminho, às vezes nós perdemos pessoas. Diácono Alexandre aqui são referências para nós. Às vezes no meio do caminho, nós perdemos alguns irmãos, alguns amigos que gostaríamos que estivessem conosco. Pessoas que muitas das vezes eram elas que nos levavam, que nos ajudavam a permanecer de pé. Porém, neste momento, é o momento de um novo relacionamento. Se até hoje você foi conhecido por andar com alguém, por estar com alguém, por ser direcionado por alguém, hoje o Senhor te chama a ser direcionado por Ele. Glória! Hoje o Senhor te convida a não mais ficar apenas sentado esperando por alguém te mostrar o caminho, mas Ele diz: eu vou te mostrar o caminho. E neste caminho você vai levar alguns com você. Às vezes queremos depender dos outros. Às vezes passamos durante muito tempo apenas sendo auxiliar de alguém. Aqui, Josué era auxiliar de Moisés, era quem estava ao lado de Moisés durante a caminhada. Mas existe um momento em que nós podemos até apenas ajudar alguém, em que nós podemos apenas ser auxiliar de alguém, mas existe um momento em que o Senhor nos convida a nos posicionarmos. Está na hora de aumentar
promessa. E aí às vezes o Senhor fala: olha, você vai chegar aos céus, você vai chegar onde eu quero que você chegue. E aí no meio do caminho algumas pessoas saíram do cenário e você achou que você não vai mais chegar. E você achou que aquilo não vai mais se concretizar. Mas o Senhor está falando: olha, assim como eu falei lá em Abraão, assim como eu falei com Isaac, assim como eu falei com Jacó, assim como eu falei com Moisés, assim como eu vou falar agora com você, Josué, você vai alcançar aquilo que eu te prometi. Glória! Pode no meio do caminho ter acontecido muitas coisas, pode um monte ter ficado pelo caminho, mas vocês vão alcançar. É difícil? Não vou falar que é fácil. Não vou falar que nós não pensamos em desistir em vários momentos. Não é apenas em um, é em vários. Mas por isso que a ordem é apenas uma única vez. Levanta-te e vai. Mas olha quantas vezes o Senhor fala: esforça-te. Sabe o que é isso? É o Senhor falando: olha, eu te mandei uma vez, mas se você me obedecer, você vai se esforçar e eu vou estar lá com você. E você vai conseguir. E você vai prosseguir. Nós nos deparamos com 3 esforços e cada um deles significa uma coisa. E nós vamos ver isso no decorrer da palavra. Pois bem, o Senhor, Ele reafirma a promessa de que o povo vai chegar aonde já havia sido prometido. O Senhor diz que ninguém, nenhum inimigo, permanecerá de pé diante do povo escolhido dele. Às vezes as adversidades se levantam, às vezes o inimigo se levanta com afrontas contra a nossa vida para nos desanimar, mas o Senhor, Ele está falando que aquele que permanece crendo em sua palavra, não há inimigo que vai ficar de pé diante disso. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Mas o relacionamento do Senhor com Moisés é um relacionamento de grande intimidade. Era um relacionamento que havia presença de Deus, que havia direcionamento de Deus, que havia cuidado de Deus. E o Senhor, Ele faz questão de dizer para Josué: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, Moisés passou por muita coisa, mas eu estava lá fortalecendo ele. Olha, quando faltou um direcionamento, eu direcionei ele. Quando faltou um pouquinho de fé, eu dei fé a ele, eu dei força, eu capacitei, eu direcionei, eu dei estratégia. Assim como eu fui com ele, assim eu serei com você, Josué. Glória! Às vezes olhamos o nível de relacionamento de Deus com algumas pessoas e achamos que só essas pessoas podem alcançar um relacionamento com Deus. Às vezes você pode olhar e pensar que eu tenho um relacionamento de Deus maior que você, mas não é sobre isso. É sobre aquilo que o Senhor tem na minha vida, Ele também pode ter na sua. É sobre aquilo que Ele faz na minha vida, Ele pode também fazer na sua. Às vezes olhamos o Senhor se relacionar com algumas pessoas, usar algumas pessoas e achamos que aquilo ali é só com elas, que só elas conseguem. Mas nós não vemos por trás dos bastidores a dificuldade que essas pessoas também enfrentam. Só que existe um porém: elas enfrentam dificuldades, mas entendem que o Senhor está com elas. E é isso que faz total diferença. Não é sobre mim, não é sobre a pastora, não é sobre o diácono, não é sobre o presbítero, não é sobre o evangelista. É sobre quem está conosco. Glória! Sou tão pequena quanto você, todos eles são tão pequenos quanto você. Mas o Deus que está conosco, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele é fiel. Ainda que não mereça
mas o Senhor que o estava enviando era quem poderia todas as coisas. Glória. Eu não sou capaz, você não é capaz, mas o Senhor quem nos envia, Ele sim, Ele pode todas as coisas. Ele abre o mar, Ele faz o sol, Ele muda a estação, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Glória. E ainda que nós não venhamos entender, Ele faz. Ele é. Às vezes não entendemos o agir e o operar de Deus, mas Ele faz justamente ao contrário daquilo que pensamos, para mostrar que Ele faz porque Ele é Deus. Ele não faz por causa de ninguém, Ele não faz por causa de você, Ele faz por causa dEle, por causa de sua palavra, por causa do seu poder, por causa da sua majestade, porque Ele é o Senhor. Aleluia! Glória. Ele não faz porque merecemos, Ele não faz porque esse povo era reto e íntegro, Ele faz porque Ele é misericordioso, Ele faz porque Ele é bondoso, Ele faz porque Ele é amoroso. Glória. Ele faz porque Ele é Deus. E não entendemos, e desanimamos, e queremos retroceder. Mas olha só, o verso 6 diz: esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Esse esforça-te, sabe o que é? É assim, olha só, você precisa ter esforço, você precisa ter coragem, porque a sua missão, a missão que eu te confiei, ela vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Esse primeiro esforço-te, sabe o que? As adversidades vão acontecer no meio do caminho. Olha, talvez no meio do caminho você possa até ver como é difícil trabalhar com pessoas, mas esforça-te, porque aquilo que eu prometi vai acontecer, e você vai fazer o povo entrar. Talvez a missão que o Senhor te confiou é fazer com que a sua família entre pela terra prometida. Talvez a missão que o Senhor te confiou é fazer com que aqueles que estão no seu trabalho entrem pela terra prometida. Talvez a missão que o Senhor te confiou é fazer com que a sua vizinhança, é fazer com que muitas pessoas entrem pela terra prometida. Mas vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas você vai fazer o povo herdar a terra que lhe foi prometida. Vai ser difícil, mas vai acontecer. Só esforça-te. É isso que ele está falando. Se esforça. Tem de bom ânimo, porque ainda que seja difícil, vai acontecer. E o segundo esforça-te, no verso 7. Então somente esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O segundo esforça-te aqui é para que nós venhamos nos esforçar, para que venhamos andar conforme a sua palavra, conforme a sua lei, conforme as escrituras, para que nós não venhamos nos desviar da palavra do Senhor. Esse segundo esforça-te é para que nós venhamos meditar em sua palavra e vivenciá-la todos os dias da nossa vida, para que a palavra do Senhor não se aparte dos nossos lábios, para que possamos meditar e fazer conforme está escrito em sua palavra. Porque fazendo conforme a palavra do Senhor, assim o nosso caminho prosperará. E então andaremos prudentemente. O esforço, esse segundo esforço-te é, se você andar conforme a palavra do Senhor, se você andar conforme aquilo que Ele disse ao seu respeito, se você andar e meditar na sua palavra, você não vai se desviar dela, porque você vai conhecer
assim o seu caminho se prosperará, assim você conseguirá chegar no destino em que o Senhor falou que você chegaria. Não tem como eu herdar a terra prometida sem andar segundo a palavra que me foi lançada. Hoje na escolinha nós falamos para as crianças sobre o Senhor ser o caminho, a verdade e a vida. E fizemos uma alusão ao GPS que nos direciona, e quando estamos no caminho errado, ele fala: opa, volte, vire, pegue o retorno e te coloca no caminho correto novamente. Assim é o Senhor. Se andarmos mediante a sua palavra, ainda que venhamos andar em algum momento para uma direção errada, ela vai nos direcionar para a direção correta. Glória! Porque a palavra do Senhor é como uma bússola para nós. Ela nos direciona por onde devemos andar, como devemos prosseguir, como devemos falar, como devemos nos portar diante das adversidades. E o segundo, o terceiro, esforça-te. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O segundo, esforça-te, é um esforço de que devemos crer que Ele está conosco. Ainda que tudo aconteça, ainda que muita coisa possa parecer fora do lugar, ainda que o cenário não condiga com aquilo que Ele lançou sobre as nossas vidas, permaneça crendo que Ele está com você. Aleluia! Se esforça para crer nisso. Glória! É isso que Ele está dizendo: esforça-te, não te escondes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Glória! No meio do caminho aparecem guerras, no meio do caminho aparecem lutas, aparecem perseguições, aparecem ventos, tempestades, desertos, mas não te escondes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aleluia! Ele está contigo, você não está só. Glória! Ainda que você não perceba, ainda que você não veja, Ele está lá. Ele está com você, aonde você for. Na adversidade, na luta, na prova, no deserto, no choro, no lamento, Ele está com você. Mas eu quero te dizer uma coisa: a promessa, ela se cumpre. O povo entra, mas só entra aqueles que verdadeiramente andaram segundo a palavra de Deus. Aqueles que entenderam que promessas de Alexandre se cumprem, mas é necessário que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas que você ande conforme a palavra do Senhor. Nos apegamos a promessas, mas não nos apegamos à palavra, a ordem que o Senhor lança sobre as nossas vidas. Não adianta eu querer que a promessa se cumpra se eu não quero andar segundo a sua palavra. É a palavra dele que nos conduz até o cumprimento da promessa. E eu quero falar para você nesta noite que não há promessa maior do que naquele grande dia Ele vir para buscar a sua igreja. Aqui na terra podemos ouvir muitas promessas, e o Senhor pode cumprir sim essas promessas em nossas vidas, mas devemos nos atentar que tudo que aqui está, aqui fica. Mas a melhor e maior promessa é naquele grande dia podermos morar com o nosso Senhor. Ele vai preparar o lugar e virá buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a promessa que não devemos nos esquecer, de que Ele virá para nos buscar. Aleluia! Precisamos estar conforme a sua palavra. Se não estivermos conforme a sua palavra, assim como o povo que foi desobediente não entrou na terra prometida, nós não estaremos nas mansões celestiais. Porque é necessário não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda,
mas andar conforme a palavra do Senhor que nos foi lançada. Amém? E essa é a oportunidade em nome de Jesus.